Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página com alguns componentes aqui representando o conteúdo que seria exibido na página. E a parte interativa desse projeto é que quando nós rolamos a barra de deslize aqui da página, o conteúdo vai surgindo com esse efeito de deslize. E o mesmo acontece se a gente rolar para cima, eles vão desaparecendo. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos e a primeira coisa que eu vou fazer será criar um arquivo chamado index.html. Eu vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo animação de deslize. E aí, aqui dentro do corpo da página, eu terei um cabeçalho nível 1 com o texto: role a página para ver a animação. Embaixo desse cabeçalho H1, eu terei uma div com a classe caixa. E dentro dessa div, eu terei um cabeçalho nível 2 com o texto conteúdo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa linha aqui, posicionando o cursor no final da linha, digitando Ctrl C, apertando Enter e digitando Ctrl V. E aí eu vou colar esse componente algumas vezes, cerca de 10, 15 vezes. E, portanto, agora nós temos o conteúdo do nosso projeto. São poucos elementos. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço que abriu e vou visitar no meu outro navegador. E, portanto, nós temos aqui agora os elementos da nossa página. Vamos agora criar um arquivo chamado estilo.css. E aí, para os estilos do nosso projeto, nós teremos o seguinte. Primeiramente, eu vou importar uma fonte, que é a fonte Roboto. Vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e definir cor de fundo igual a este tom de bege. A família de fontes eu quero Roboto ou sans serif. O modo de exibição eu quero flex. Direção flexível eu quero coluna. Alinhar itens eu quero centro. Justificar conteúdo centro. Margem eu quero 0 em todos os lados. E transbordamento no eixo X eu quero escondido. Eu vou salvar esse arquivo e aí a gente não vê ainda as regras de estilo sendo aplicadas porque nós precisamos conectar o arquivo estilo com o arquivo index. Portanto, aqui dentro da seção head eu vou criar uma tag link para conectar o arquivo estilo.css. E aí, quando eu salvar, nós veremos as regras de estilo que a gente acabou de definir sendo aplicadas. Em seguida, para o elemento H1, eu quero margem igual a 10 pixels em todos os lados. Para o elemento com a classe caixa, eu quero cor de fundo igual a Steel Blue, é esse tom de azul. Cor do texto eu quero branco. Modo de exibição flexível. Alinhar itens centro. Justificar conteúdo centro. Largura eu quero 400 pixels. Altura 200 pixels. Margem eu quero 10 pixels em todos os lados. Curvatura da borda
eu quero 10 pixels em todos os lados, em todas as 4 pontas. Sombreamento na caixa do elemento, eu quero 2 pixels de deslocamento para a direita, 4 pixels de deslocamento para baixo, 5 pixels de espalhamento e a cor vai ser a cor preta, portanto 0 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul. E opacidade eu quero 0.3, isso vai tornar a sombra bem transparente. Em seguida, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento no eixo X igual a 400% o tamanho do componente. No caso, o componente aqui é a caixa, né? Se eu colocar deslocamento igual a 10%, vamos ver o que acontece. Eles ficam 10% deslocado para a direita. Se eu colocar 20%, fica 20% do seu tamanho deslocado para a direita. Se eu colocar 100%, ele fica 100% deslocado para a direita. E se eu colocar um valor alto, como por exemplo 400, isso vai fazer com que ele desapareça totalmente da janela. O componente ele ainda existe, só que ele está além dos limites aqui da janela do navegador, porque a gente definiu deslocamento no eixo X igual a 400% o seu tamanho, 4 vezes o seu tamanho. E nós queremos efeito de transição para o efeito transforme, queremos que dure 0.4 segundos e queremos uma transição do tipo easy. E aí, esse deslocamento igual a 400%, deixa eu voltar aqui 10% ou 50%. Esse deslocamento aqui para a direita, eu quero que seja aplicada aos elementos ímpares, ou seja, o primeiro vai ter esse deslocamento para a direita, o terceiro, que é esse aqui, vai ter o deslocamento para a direita, o quinto vai ter o deslocamento para a direita e assim por diante. Já os elementos pares, já as caixas pares, eu quero que o deslocamento delas seja para a esquerda e não para a direita. Efetivamente fazendo com que, enquanto que uma caixa venha de um lado, deslize de um lado, a outra caixa vai deslizar do outro, criando aquele efeito que nós vimos anteriormente. Portanto, esse deslocamento aqui, igual a 400%, vai ser aplicada para todas as caixas. Só que aí, eu vou selecionar aqui o seguinte, ó, caixa, nth of type. E no caso aqui, essa regra de seleção nos permite selecionar os elementos com a classe caixa com um posicionamento específico, com uma numeração específica. Por exemplo, se eu quiser selecionar o primeiro, quer ver, vamos colocar aqui 40. Ó, todos estão com deslocamento igual a 40%, né, do seu tamanho. Se eu pegar aqui a primeira e colocar, ao invés de deslocamento 40%, se eu colocar menos 40%, efetivamente o que vai acontecer será, ao invés da primeira caixa ser deslocada para a direita, ela vai ser deslocada para a esquerda, porque nós estamos informando um valor negativo. E aí, se eu salvar, nós vemos agora que, enquanto que todas as outras caixas estão sendo deslocadas para a direita, a primeira, que é a regra de seleção que nós definimos aqui, está sendo deslocada para a esquerda. Se eu selecionasse a número 2, seria essa aqui. Número 3 seria a terceira caixa, somente ela. Só que o que nós queremos é que as caixas pares, nós queremos que todas as caixas pares tenham esse deslocamento aqui diferente. Para fazer isso, eu poderia, por exemplo, copiar e colar isso aqui e digitar e selecionar a caixa 2, depois a caixa 4, depois a caixa 5, depois a caixa 6. E isso certamente funcionaria. Só que não é um design muito bom, porque imagine que nós tenhamos 1000 caixas. Eu teria que
copiar isso aqui 500 vezes, né? Porque seria 1000 caixas, metade seria par. Então seria 500 vezes estas regras de estilo, especificando cada uma das caixas. Só que em vez de fazer isso, eu posso escrever o seguinte, ó. Aqui dentro dos parênteses, eu posso escrever even. A palavra even, em inglês, significa par. E aí, se eu salvar, todas as caixas pares agora estão com deslocamento igual a menos 40%. Todas as outras receberam, que são as ímpares, né? Receberam esta regra aqui, deslocamento no eixo X, 40%. As caixas pares receberam essa regra aqui. Portanto, agora todas estão estilizadas da forma como nós queremos. Só que aí não é 40%, vai ser 400% e menos 400%. Efetivamente fazendo com que as caixas fiquem deslocadas além dos limites da janela do navegador, que é o que nós queremos, né? E aí, a gente vai ter só mais duas regras de estilo, que serão: quando o elemento com a classe caixa também tiver a classe mostrar, efeito de transformação, deslocamento no eixo X igual a 0%. Isso vai fazer com que, quando a classe mostrar ser aplicada às caixas, elas vão deslizar do deslocamento no eixo X igual a 400% para as caixas ímpares e menos 400% para as caixas pares, vai voltar para o posicionamento original, porque nós estamos definindo aqui deslocamento no X igual a 0, ou seja, voltando ao seu estado normal. E por fim, para o elemento H2 dentro das caixas, nós queremos tamanho da fonte igual a 45 pixels. E aí não dá para ver isso, mas aí deixa eu comentar aqui, para a gente ver essa regra de estilo. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Portanto, agora nós temos aqui o texto com 45 pixels de tamanho. Perfeito. Agora vamos criar o nosso arquivo script.js para tornar essa página dinâmica, né? Porque se eu rolar aqui, nada acontece. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que selecionar todas as caixas. Para isso, eu vou utilizar o método querySelectorAll, especificando a classe caixa. E eu vou armazenar em uma constante chamada caixas. Em seguida, eu vou selecionar a janela e para isso nós temos acesso ao objeto window. Window em inglês significa janela e o objeto window representa a janela do navegador. E aí, utilizando o método addEventListener, eu vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento scroll. Scroll é o evento que é detectado quando a tela ela é rolada, quando a barrinha aqui de deslize é deslizado, né, para exibir o conteúdo que fica aqui abaixo. E aí, quando esse evento for detectado, eu quero chamar a função verificar caixas. Essa função ela não existe, portanto vamos criar ela. Aqui eu vou criar function verificar caixas. E aí, essa função ela vai verificar quais caixas. Essa função ela vai verificar quais caixas estão no limite aqui da janela para que seja ativado o efeito de deslize. E aí, para fazer isso, nós vamos definir um ponto de ativação para animação. Um ponto aqui, um ponto referente aonde a caixa está sendo exibida aqui. Qual o limite aqui, né? Em qual área da janela. E aí, nós queremos que esse limite seja 80% da altura da janela visível no navegador. Então nós temos a janela, correto? E aí a janela ela tem uma propriedade referente à altura, né? Da borda aqui de cima até a borda de baixo.
E aí, nós queremos que o ponto de ativação seja em 80% da janela, da altura da janela. Ou seja, quando o topo da caixa tiver, quando a tela for rolada, deixa eu remover essa regra de estilo aqui, peraí. Vou remover o transform aqui. Vou comentar o transform. Vai dar pra gente ver melhor. Quando eu estiver rolando aqui a tela e aí a borda superior da caixa ultrapassar, chegar nesse limite de 80% da altura da tela, que seria mais ou menos aqui, né? 80%. 80% seria mais ou menos aqui, acredito eu. E aí quando a caixa de baixo aqui, ó, quando ela ultrapassar esses 80%, quando ela chegar nesses 80%, contando a parte de cima, né? Aqui em cima é 0, no final é 100, e aqui mais ou menos seria 80. Aí quando chegar aqui, o efeito de deslize ele vai ser ativado. E aí para fazer isso, nós vamos aqui no JavaScript definir uma constante chamada limite inferior, que vai ser igual a window, que é a janela, inner height, height significa altura, inner significa interno, então é a altura interna da janela, né? que é o conteúdo da página de fato. Porque a janela tem essa região aqui também, que tem a barra, tem aqui a entrada para digitar o endereço da página. Então, inner height é a altura aqui do conteúdo de fato. É a altura interna da janela. E aí, eu vou fazer dividido por 5 vezes 4. Esse vai ser o limite inferior. E aí, para cada uma das caixas, utilizando aqui o método for each, né? For each é o método que executa uma função para cada um dos elementos do vetor. E aí a função ela vai fazer o seguinte. Primeiramente, a função ela vai receber cada uma das caixas como argumento, e aí eu vou chamar esse argumento de caixa. Eu vou definir uma constante chamada topo caixa, ou topo da caixa, que vai ser igual a caixa.getBounding client_rect o método getBoundingClientRect retorna a posição do elemento relativo ao viewport. Viewport é a tela. E aí, esse objeto que retorna o posicionamento do elemento possui uma propriedade chamada top. No caso, top é a distância entre o topo da caixa e o topo da janela de visualização. Então, por exemplo, essa caixa aqui, se o topo dela estiver rente ao topo da janela, essa propriedade aqui vai retornar 0, porque não tem distância nenhuma, que é o caso aqui, né? Não tem distância aqui. Então é 0. Já se estiver aqui, vai ser um valor, né? Que vai ser igual à distância em pixels. E se estiver aqui, vai ser um valor ainda maior, né? Vai ser a distância em pixels. Então nós temos aqui agora a distância em pixels do topo da caixa em relação ao topo da janela. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o topo da caixa for menor do que o limite inferior, ou seja, se o topo da caixa estiver acima do limite definido, ou seja, se a caixa já entrou na área que é a área considerada visível para ativar a animação, então eu vou selecionar caixa, ponto, lista de classes, adicionar a classe mostrar.
Se não, else, eu vou selecionar a caixa, a lista de classes e vou remover a classe mostrar. Vamos cruzar os dedos. Ah, falta uma coisa aqui. Antes da gente cruzar os dedos, se a gente salvar isso aqui, ó, vou salvar. E aí deixa eu remover aqui esse comentário. Vou salvar. E aí, se eu vir aqui, ó, o que acontece? Deixa eu recarregar. Ah, tá. Eu criei o arquivo script, mas eu esqueci de conectar ele no HTML. Portanto, aqui no HTML, no final da página, antes de fechar a tag body, depois que todos os elementos já existem, eu vou conectar o arquivo script.js. Vou salvar. E aí, se a gente vir aqui, a gente não vê nada, mas aí se eu rolar a página, nós começamos a ver o efeito de deslize nas caixas a partir do momento que o topo delas invade o limite que a gente definiu, né? Só que aí tem um problema, que é o seguinte, e quando elas saem do limite, elas voltam, elas desfazem a animação, né? Falta uma coisa, que é a seguinte, quando a gente recarrega a página, a gente não vê as primeiras caixas aqui. A gente só passa a ver quando a gente rola a página. Para corrigir isso, aqui no script, a gente vai chamar a função verificar caixas logo quando a página é carregada. Portanto, quando a página é carregada e esse código aqui ele é executado, nós chamamos uma vez a função verificar caixas. E aí depois, à medida que a janela vai deslizando, vai rolando, a função verificar caixas é chamada para determinar se as caixas estão no limite, né? E portanto agora, se eu recarregar a página, nós já vemos as duas primeiras caixas, porque as duas estão dentro desse limite que foi definido, e as outras vai aparecendo à medida que nós vamos deslizando a tela. Portanto, esse é o projeto de deslize, de animação de deslize. É um tipo de animação muito útil para quando você quer esconder algum tipo de informação e somente exibi-la depois que o usuário chegou naquela seção da página. Portanto, é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.